Eduardo Paz Ferreira, presidente do IDEF, e Rui Moreira de Carvalho, economista, são convidados desta noite, do Closing Bell. Boa noite, obrigado por estarem aqui. Eduardo Paz Ferreira, começo por si. Ficou agradado com o que ouviu nesta conferência de imprensa da Troika ou esperava, nesta altura, ouvir já algo em relação a ajustamentos a este programa? Muito obrigado, antes de mais, estou aqui com muito prazer e consigo neste programa e também com o Dr. Rui Carvalho, por quem tenho muita estima e admiração. Eu gostava de dizer o seguinte, digamos, a Troika dá-nos uma avaliação positiva, mas eu sou forçado a perguntar, e nós, que avaliação damos à Troika? Parece-me que estamos sujeitos a regras excessivamente unilaterais, que ficamos muito contentes porque a Troika diz que estamos a cumprir os objetivos. Mas será que estes objetivos nos vão adiantar realmente alguma coisa? Repare, nós vivemos num tempos e num dias, porventura, especialmente significativo disso, em que há todas as dúvidas em torno do euro. Contrariamente ao que o Sr. Juncker disse em Lisboa, que não havia um problema do euro, havia problemas de uns países mal comportados, é cada vez mais evidente que há um problema do euro. Hoje, como se sabe, enfim, já com sinais alarmantes, França, Áustria, vários dos países considerados intocáveis ou inatacáveis. Com necessidade de intervenção do BCE no mercado de dívida. Com necessidade de intervenção maciça, com a Itália a arder praticamente. E, portanto, é evidente que este tipo de política não nos vai conduzir a nada. Quem assistisse a este noticiário e olhasse só para isto, seria tentado a pensar que estávamos pelo menos noutro continente, se não noutro planeta. Porque isto é tão deslocado da realidade, quer dizer, este exercício que é, eu percebo que do ponto de vista do Governo haja satisfação por considerar que foram cumpridas as metas, que tem conseguido cortar a despesa, mais ou menos. Há sinais preocupantes, por exemplo, o expresso reconhecimento que as receitas não estão a subir como era avaliado, o que é já o sinal da crise, o sinal que se atingiu o limite da carga fiscal, mas percebo que fiquem, digamos, contentes por serem legitimados enquanto país cumpridor. Mas há muitas outras coisas a fazer e era preciso fazer. E a própria Troika, nesta conferência de imprensa, traçou um panorama pouco animador para Portugal. Apesar de dizer que as medidas estão a ser cumpridas, que o programa está em linha com o que era esperado, aquilo que vem aí, em 2012, vai ser um ano muito difícil. A Troika claramente faz cobertura, digamos, ao que o Governo faz e o Governo faz cobertura ao que a Troika faz. E, digamos, estão neste momento a falar em total sintonia, auxiliando-se mutuamente, conforme é conveniente. Rui Moreira de Carvalho, nesta conferência de imprensa da Troika, um dos pontos mais abordados foi a necessidade de equilibrar a desalavancagem e a concessão de crédito à economia. É este o grande problema, nesta altura, que Portugal enfrenta? Boa noite. Quero, antes de mais, cumprimentar os professores. É que é um privilégio estar consigo. Há muito que sou o seu seguidor atento. Quanto à questão que colocaste, que foi colocada, etapas seguintes, etapas consequentes, ou seja, esta primeira etapa é uma etapa com direito contabilista. A questão é uma questão global, o euro está em crise, mas é uma crise relativa ao Ocidente. Portanto, não é uma crise específica do euro, tanto que a relação euro-dólar ou euro-outras moedas, mesmo a japonesa, está relativamente equilibrada. Portanto, agora é uma pergunta que é que fazem parte da casa do euro se querem continuar com o euro. E se querem continuar com o euro, têm que ter regras uniformes. E estas regras é que estão a ser feitas. Portanto, ele está a seguir o seu trajeto, naturalmente doloroso, porque estávamos quase todos fora do eixo. E agora estamos a tentar encontrar um caminho e afinar o chamado ajustamento em termos económicos. E já que estamos a falar do grupo dos países do euro, Portugal teve sempre como objetivo distanciar-se da imagem da Grécia. Com estas avaliações positivas por parte da Troika, consegue esse objetivo? Estamos a falar de 6 meses. Isto é a segunda vinda cá, portanto, os primeiros 6 meses tomou o peso que foi possível fazer. Mas diz muito bem que ambos estão a dizer o que o outro quer ouvir, porque também não podem dizer muito diferente. Nós agora, nestes 3 países que tiveram o programa de ajustamento, que é a Grécia, a Irlanda e Portugal, um está a correr mal, mas podemos falar do outro. Podemos falar da Irlanda. E o que acontece, vendo um indicador que mede o risco do financiamento, nomeadamente a dívida soberana e também da banca, que é os chamados CDS, Credit Default Swaps.
a Irlanda está a cair. A Irlanda distanciou-se de Portugal. Portugal estava com 900 e tal, a Irlanda vai com 700 e tal, e está muito próxima já de Itália, o que é interessante. Interessante é ver que, de facto, a Irlanda está, eventualmente, a ir para o mercado mais cedo do que aquilo que pensava. E parecem países a crescer de uma forma aflitiva. Para além da Itália, a Espanha começa a aproximar já dos 600 pontos, que é complicado. Nós, com 600 pontos base, dissemos que tínhamos que ir ao mercado e, de facto, mediu-se esse tempo. Aliás, na revista de Economista esta semana, eles medem os dias que nós demoramos depois de atingir o 700. Até um pedido de ajuda. E depois aparece muito a seguir a peça Bélgica, que tem-se falado muito pouco, mas já está mesmo encostada também a Espanha. E a Bélgica, para além da questão da dívida pública, enfim, há mais de 2 décadas que eles, de uma forma constante, até a manter, tem um problema grave, que é o problema da ausência do governo. Há um ano e tal que eles não têm um governo institucional. Portanto, ou seja, é um processo, complementando um pouco a ideia, que é um processo que eu acho que nós todos, passado este tempo, estes 2 anos, que no fundo começou esta convulsão, estamos alertados para o que é o papel da economia e o que é o papel da competitividade. E, no fundo, o que está em causa agora e que foi dito é que o principal flagelo até é o desemprego, que hoje atinge cerca de 700 mil desempregados, e esse desemprego só pode ser combatido com as empresas a serem mais competitivas, ou seja, a fazerem melhor que os seus concorrentes. Eduardo Paes Ferreira, e esta competitividade, que também foi um dos pontos focados hoje, só se consegue através do corte nos salários? Não, eu justamente, se me permite, queria aqui um pouco retomar a ideia do Dr. Rui Carvalho. Enfim, eu sou menos otimista do que ele, provavelmente. Quer dizer, acho que, de facto, o que encontro aqui são, digamos, algumas profissões de fé em que haverá aumentos de produtividade pelo desaparecimento do setor público. Não sei, é, além de mais, uma mudança tão radical em tudo o que é a história da economia portuguesa, onde o setor público foi sempre importante. Não é uma questão que tenha aparecido depois de 25 de Abril, pelo contrário. Tínhamos talvez um Estado, em certos aspectos, até mais intervencionista. E, portanto, de repente, esta mudança total da cultura do país, eu não sei se ela se vai traduzir globalmente em alguma coisa de bom e, seguramente, a competitividade, obviamente, é necessária. Mas eu devo dizer que fiquei hoje totalmente escandalizado com uma declaração marginal, não está no comunicado, não está na declaração, mas há, creio que o representante do Fundo Monetário Internacional que disse isto, e ali passou relativamente discreto na vossa peça, que disse agora os privados têm que fazer exatamente o que o Estado fez e cortar os subsídios e reduzir os salários. Exatamente, ou seja, foi dito também pelo representante da Comissão Europeia. Também pelo representante da Comissão Europeia. Ora bem, se pensarmos nisto, isto traduz-se, o pretexto é a competitividade, claro está, mas há 2 coisas aqui. Primeiro, realmente, será possível pensar que Portugal vai competir com a China ou com outros países asiáticos em termos de salários? Será possível pensar que se consegue reduzir os salários desta forma? Teria de ser um corte dramático. Não? Teria que ser um corte dramático. E haverá possibilidade socialmente em democracia de impor isto? E depois, repare, o que é que isto vai traduzir objetivamente e para quem vê esta medida ou é atingido por esta possível medida? Vai-se traduzir em que o dinheiro que, no caso dos funcionários públicos, vai para o Estado, se transforma em dinheiro público, no caso dos funcionários privados, vai se transformar em mais dinheiro para os empresários, o que é totalmente inexplicável, a não ser pelo argumento da competitividade, mas, pessoalmente, se fosse trabalhador, eu sou trabalhador do Estado, tenho sofrido os meus cortes, pacientemente, com alguma sensação de injustiça em relação ao tratamento dado ao privado, mas confesso que se fosse trabalhador privado ficaria muito mais incomodado de contribuir para os lucros da empresa do que contribuir para ultrapassar a crise portuguesa. E esta é uma área onde este memorando de entendimento falha, esta questão da competitividade, porque uma das grandes propostas que vinha do lado da Troika era, de facto, a redução da TSU, que acabou por não avançar. Que outras medidas é que há? A redução da TSU, que, enfim, não vale a pena reabrir o dossiê, já toda a gente está conformada com a não redução da TSU, é um caso fechado, e até a própria Troika deu, digamos, o seu aval a essa opção. E, portanto, realmente não se vê aqui mais nada que possa contribuir para o aumento da produtividade. Porque, claro, o problema é sempre o mesmo, está demasiado repisado, é o problema de não haver a possibilidade de recurso à desvalorização cambial, o que torna qualquer tentativa de aumento da competitividade pela via dos salários extremamente penalizadora.
E, de facto, esta creio que vai mais longe do que era possível. E depois há outro aspecto nisto. É que isto é o grau zero do direito. Eu acho que desde que a Troika celebrou com Portugal o memorando, o direito acabou em Portugal. Ou seja, já não há Constituição, já não há poderes da Assembleia da República, já não há leis. Há aquilo que for determinado pela Troika, eventualmente alguma depois revestida ou travestida de lei ou de decreto-lei. Mas são medidas totalmente contrárias à ordem jurídica portuguesa. Está por exemplo, essa do corte dos salários. O corte dos salários e dos subsídios. E essa Pensando... questão, acha que essa questão pode, de facto, ser declarada inconstitucional e não avançar? A Troika hoje disse que não tem um plano B, no caso destes cortes não avançarem. Eu pensaria que este era um plano B, ou até o seria mais nas letras. Digamos, se este é o plano A, ainda fico mais infeliz. Isto é o melhor que são capazes. A questão é esta. Eu não sei se haverá uma declaração de inconstitucionalidade. Bom, primeiro, em relação a algumas medidas, por exemplo, o Orçamento do Estado, será muito interessante ver o que o Sr. Presidente da República vai fazer. Coerentemente com a posição que assumiu, eu diria que seria de esperar que ele levasse o assunto ao Tribunal Constitucional. Mas também não me surpreenderei muito se o Presidente seguir uma prática que já instituiu noutros casos de prorrogar e peço desculpa e de promulgar, peço desculpa, já haver um jurista a esquecer-se do promulgar. Parece aquela gafe terrível do candidato republicano, não sei se esqueceu da terceira agência a cortar. Não, pior, hoje o Kane, essa ainda é melhor. Esqueceu-se de perguntar-lhe, peço desculpa, mas é totalmente variante. O vídeo corre mundo, é o candidato republicano Kane, a quem perguntam... Relativamente à questão da Líbia. Da Líbia, exato, e ele responde, importa-se repetir, Líbia, Presidente Obama, importa-se de repetir e tal. Bom, eu agora fiz uma gafe desse género, mas, portanto, o Presidente tem optado, noutros casos, por promulgar e depois dizer que promulgou, apesar de ter muitas reservas, mas por entender que a situação era excepcional. Que é o argumento que se está a generalizar e, enfim, é compreensível, é que numa situação excepcional não se podem discutir questões tão secundárias, entre aspas, como o direito. Rui Moreira de Carvalho, depois destas declarações, Carlos Rinho veio dizer que o que ficou aqui provado era que não era necessário avançar para o corte de 50% no subsídio de Natal este ano. Mas, ao mesmo tempo, a Troika diz que não há folga nenhuma no próximo ano para se fazer outra coisa que não fossem os cortes nos subsídios. Foi importante o Governo tentar ter esta almofada adicional em 2011? Bom, há uma frase que me recorda de um escritor norte-americano chamado James Baldwin, que ele diz que nem tudo o que enfrentamos pode ser mudado, mas nada pode ser mudado sem ser enfrentado. E, portanto, o que estávamos a discutir aqui era chegar com os indicadores, de facto, financeiros, corretos com aquilo que tinha sido previsível. Nós estamos a assistir ao que é a dificuldade de se dar correções constantes àquilo que é dito. A chamada de orçamentos retificativos ou outra diminuição técnica. E observou-se, por exemplo, quando foi toda essa sinalização da crise, o que é que aconteceu com Portugal, o que é que aconteceu com a Grécia, a Espanha e tal. E havia tudo isto, uma cadeia, que era a Grécia, depois Portugal é a Espanha, depois Portugal, de Espanha a Itália vai à França e vai o dominó todo. Não quer dizer que não vá. Mas a ordem não foi a ordem natural das coisas. Ou seja, houve aqui Espanha que saltou. Então vale a pena estarmos o que é que Espanha fez diferente de nós. E fez uma coisa muito simples. É que mal começou a crise, fez o PEC deles, o Plano de Estabilidade e Crescimento, e fez uma vez. Indicou uma vez. A Irlanda também fez uma vez. E não voltou a fazer ajustamentos àquilo que tinha sido previsto que iria executar. E isto deu-lhes uma credibilidade extra que os outros não deram. E tal não fez nada. Adiou, enquanto podia adiar, até que se coloca muito bem a questão, professor, que é se estamos ou não estamos numa fase diferente da democracia. Porque, no fundo, houve eleições, tinham maioria absoluta, o partido estava no governo e o próprio partido encontra ali situações que a história terá a oportunidade de explicar, mas nós, cidadãos normais, nós não explicamos, e até no berço da democracia, que é a própria Grécia. Portanto, o que é que acontece? Quando se observa o Orçamento de Estado, a leitura, precisamos pelo menos 6 meses para conseguir interpretar o que é que foi fechado o ano.
e nós ainda sequer fechamos o ano. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu estou de acordo, em abstrato, com a questão que a palavra funcionário público estamos todos muito cansados dela. Eu, com 28 anos, integrei uma empresa de capitais públicos. Acho que o que está a ser feito, mas tenho dito várias vezes, que eu acho justo, por motivos de solidariedade institucional. E eu tenho emprego e tenho que pensar por quem não tem emprego. E disse-o isto em outubro de 2010, na apresentação do meu livro. Portanto, em que achava que eu não devia ser diferente porque trabalho numa empresa, enfim, que teoricamente terá mais capacidade de negociar que tem outras empresas. Isto por uma questão de solidariedade minha. A mesma questão que nós devemos perguntar se o privado tem um ajustamento igual ao público, não é idêntico, porque o privado pode ir para o desemprego com mais facilidade que o público teoricamente iria. Teoricamente iria, mas no limite, imaginemos, se ninguém emprestasse o cheque a Portugal e o próprio Fundo de Estabilidade Económico-Financeira, o FEF, foi aos mercados há 8 dias e não conseguiu financiamento. E não conseguiu porque as reservas financeiras, no fundo, quem tem posições de investimento líquidas, não está na Europa. E eles não estão interessados em emprestar aos europeus. E, portanto, nós temos, primeira etapa, que arrumar a casa. E arrumar a casa, isto é dito lá fora, é que nós temos um Estado, nós temos impostos mais elevados, no fundo, em termos globais. Continuamos a subir. Mais elevado em termos globais. E não temos a estabilidade que têm os outros países em termos de poupança. Mas Portugal terá a casa arrumada a tempo de regressar aos mercados em 2013, como diz Vítor Gaspar? Essa pergunta ninguém pode responder. Qualquer afirmação hoje do que é que vai acontecer amanhã, ninguém sabe. E ainda bem que ninguém sabe, porque senão a vida estava toda... excesso de otimismo do Ministro das Finanças ao dizer Não vou isto, dizer então? que é otimismo. Caberá cada um adjetivar o que é que foi dito. As frases fica a quem as diz. E, portanto, caberá dizer... Olha, por exemplo, quando foi feita esta proposta de orçamento, nós tínhamos uma previsão do crescimento internacional, em particular da Europa. E a Europa significa para nós 70% das nossas exportações. Só isto. Pois a Europa, neste intervalo de 2 meses, já baixou o crescimento de uma forma significativa. Portanto, toda a projeção que foi feita já vai ter que ser revista. Ora, isto não se chama almofada. Se eu empresto o dinheiro a alguém, eu espero que essa pessoa pague na data acordada, ou então que me diga, atempadamente, o que é que prevê fazer. Agora, ninguém está a perguntar a Portugal se ela vai buscar receita nos ordenados, ou da função pública, ou nas despesas intermédias, ou aqui e acolá. Agora, se for buscar, como foi buscar os ordenados que são impostos, não vai aguentar isto muito tempo. É impossível de aguentar muito tempo. E também não resolve a competitividade. Porque eu posso não me comparar com a China, mas posso me comparar com a Alemanha. E o que é relevante aqui é que as QTUPs, o custo de trabalho por unidade produzida na Alemanha, a última década baixou constantemente. Portanto, a Alemanha consegue hoje, eu consigo ir a um supermercado da Lidl e consigo comprar produtos alemães a preço da China. Portanto, é preciso ver... Mas é verdade, eu vou ao Lidl e compro lá produtos made in German e tem outros preços. Portanto, porque depois da China vem o Vietnã e vem outro qualquer, haverá sempre alguém com capacidade de substituir os atuais campeões. O Japão também foi campeão, eu recordo-me, quando eu era miúdo havia a marca Subaru, e ninguém queria aquelas marcas, não é? Que era japonês, não prestam. Hoje em dia, os japoneses têm qualidade. Portanto... Agora, o que é relevante é percebermos que um país que tem um déficit crónico de 10%, ou seja, que pede emprestar 10% para pagar a sua despesa, é impossível. E então ele tem que acertar as contas. Agora, de uma forma mais dolorosa ou menos dolorosa, depende do modelo que é escolhido, que é aquilo que pode ser discutido, de facto, mas com uma premissa que tem que ser cumprida. É que se pediu emprestar, tem de pagar. Porque se não pagar, ele não vai conseguir mais financiamentos. E nesta altura o financiamento está ainda assim muito complicado. Eduardo Paes Ferreira, todo este esforço, estas avaliações positivas podem não significar nada se a Europa entrar aqui numa crise ainda mais acentuada? É a minha ideia fundamental. Bom, primeiro, mesmo em relação ao financiamento de Portugal, os últimos dados são 2. O Instituto de Gestão do Crédito Público conseguiu, de facto, colocar uma emissão, mas a um juro muito alto. Tendo em conta que são leilões de muito curto prazo. Em banca local e para um prazo muito curto. Portanto, digamos, o resultado está muito longe de ser animador.
Depois há um aspecto que o Dr. Carvalho referiu e que é a fuga generalizada da Europa. Porque, de facto, hoje em dia, o que é que aconteceu? Quando há a crise americana, a falência Lehman Brothers, etc., toda a gente começa a fugir. Muita gente começa a fugir da América para vir para a Europa, considerada porto seguro. Hoje em dia é quase um ativo tóxico. Houve vendas maciças nos últimos dias de títulos de dívida da generalidade dos países. E, portanto, estamos na ameaça de ter uma queda geral. Aliás, hoje encontrei este livro muito interessante, A Tragédia do Euro, acaba de sair em versão portuguesa, de um autor espanhol. Enfim, muita gente tem dito isso por outras palavras, pessoas muito insuspeitas. O Financial Times tem seguido de uma forma muito engraçada, que é a cobertura ao vivo da crise europeia. Também nunca acreditou sequer que fosse feito. Os desenvolvimentos são tantos que é preciso fazer essa quem cobertura relata ao vivo, um jogo de futebol, que tal, que foi, aliás, uma imagem, curiosamente, Jacinto Lucas Pires usou aí no outro dia numa entrevista, que é que tinha a impressão que as pessoas estavam a seguir isto com algum entusiasmo, vendo agora foi golo, agora foi penalti. Infelizmente parece que só há penaltis ou golos na própria baliza, para continuar na linguagem futebolística. Vá lá que o futebol nos redime um pouco, há pouco falávamos disso, mas, enfim, é bom não nos mantermos nesta tradição de só arranjar alegrias no futebol. Que essa seja uma alegria entre outras. Naturalmente que arrumar a casa, no sentido que lhe está a dar, é absolutamente necessário. É bom darmos uma ideia que somos capazes de cumprir. Agora, a arrumação de casa da forma que está a ser feita está a dar a ideia que não vamos ser capazes de cumprir. Porque estes 2 anos aos quais seguirá, enfim, o Ministro da Economia teve aquela hesitação se 2013 era o fim da crise ou se era 2012. Mas também há essa perspectiva no documento oficial da Troika, de que poderemos regressar ao crescimento em 2013. Mas nada nos leva a acreditar nisto. Eu diria que isto é uma declaração de fé, porque, pelo contrário... O Governo escreveu isso no plano. E hoje Vítor Gaspar também voltou Eu a dizer. gostava muito de partilhar esse otimismo e a dormir mais feliz, mas quer dizer, acho que qualquer teste de realidade dificilmente aguenta isto. O Dr. Moreira de Carvalho há pouco referia-se a uma coisa muito importante, que é o abrandamento da atividade económica nos nossos principais mercados. O programa da Troika assenta num pressuposto de crescida muito forte, de aumento muito forte das exportações. Ora, mesmo que melhoremos na competitividade, se tivermos a generalidade dos nossos mercados em recessão, ou pelo menos em abrandamento da atividade económica, vai ser muito difícil cumprir isto. E a última leitura do PIB também já confirmou esse abrandamento das exportações. E a própria formação de capital fixo, ou seja, as empresas não tiveram um desinvestimento, quer dizer, o modelo de investimento português foi baseado no consumo e no investimento público, ou seja, houve um desinvestimento em máquinas e equipamentos. Eu já usei uma vez o exemplo, eu tinha acabado de fazer uma viagem de Sines a Lisboa e não vi uma única fábrica. Então, de onde é que vem o crescimento? De onde é que vêm as exportações? Portanto, as empresas estão já perto do seu limite de produção. Portanto, elas, mesmo que tenham mercado, elas não conseguem... Não têm capacidade de resposta. E estão a aparecer agora 2 fatores muito, muito importantes, que é o próprio financiamento da compra. Porque o que é que acontecia agora? Nós exportávamos e depois tínhamos que cobrar quando nos pagassem, né? Agora eu tenho, para comprar matéria-prima, que me permite, no fundo, transformar, muitos fornecedores estão a pedir para avançar com o dinheiro, porque a marca Portugal está com sérios problemas. Ou seja, diz muito bem, há tantas premissas, tem muito para correr mal. Tem a nossa enorme vontade de correr bem, né? Mas isso vale o que vale. E para já tem pelo menos uma avaliação positiva. Rui Moreira de Carvalho, Eduardo Paes Ferreira, muito obrigado pela presença neste Closing Bell.